Meu sonho é viralizar nessa rede social e comprar uma chácara pro meu pai. Enquanto isso não acontece, bora lá comigo pro sítio pra pintar os pés das árvores? Eita, que esse dia promete, gente. Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo na semana, mas foi num sábado, inclusive que passou. E eu já fui logo cedo começando a organizar minha casa, fazer tudo que eu tinha pra fazer, porque eu iria de carona com a minha irmã. Amo, gente, ir pro sítio, a gente já tava aí a caminho. Pensa na poeira, gente. E minha irmã perguntou o que tava fazendo esse caminhão ali, né? A gente foi ver, era de semente. E minha mãe e meu pai estavam lá no sítio, graças a Deus, tava os dois. O pai já tinha acabado a planta e a colheita, já tinha finalizado. A mãe tava fazendo as encomendas dela. Minha irmã papiando, que nem uma tagarela. Coisa que não é ela, né, que conversa, né, gente? Sou eu. Pelo amor de Deus. E eu tava apreciando a vista. E esse lugar me traz uma paz, uma tranquilidade que só Deus sabe. E enquanto a mãe tava preparando as coisas, a gente tava ali conversando, papiando, e eu falei, o quê? Vou inventar de pintar os pés das árvores. E de detalhe, não era com cal, era com tinta, tá? A minha mãe falou assim, procurou, não tinha nenhum tipo de pincel. Minha mãe falou assim, filha, pega esse rolinho aqui. Esse rolinho tava ruim, gente, eu tinha vontade de tacar no lixo aquele rolinho, um rolinho pequeno. Depois tinha um grande, a minha mãe falou assim, pega a vassoura. Fui, peguei a vassoura, ó o meu cachorro passando. Ô, Jesus. E peguei a vassoura, e a vassoura, eu fiquei com raiva dessa vassoura, eu queria tacar ela no lixo. Pensa numa raiva que eu fiquei. Depois eu já fui com um pincelzinho. Pincel não, gente. Eu fui com o rolinho pequeno, porque eu não tinha pincel. E eu fui com o rolo pequeno e passando nessas pés de touca aí. E passa daqui, passa dali, pinta daqui. E, gente, não ficou do jeito que eu queria, porque não entra tinta onde eu queria que entrasse. E aí fiz sujeira na parte de baixo. Enfim, fui com a vassoura passando no pé de manga dali da frente. Meu pai pediu pra guardar umzinho, já fui guardando. É claro, beijinho do meu pai, né, gente? Tem que ser. E aí fui passando com a vassoura e não gostei. Falei, mãe, toma aqui essa vassoura, me dá esse rolo grande. Fui passando com o rolo. E aí sim, eu fui acertando. Olha que coisa mais linda de se ver. A parte de baixo não tinha como fazer, gente. Não tem como sem pincel. Não tem nem lógica isso daí. Tentei fazer, mas não consegui. E foi isso que ficou, gente. Ficou bonito? Não ficou, mas dá pra ver que tá claro. E deu um ar mais de sítio, digamos. Depois foi passando uns toquinhos ali, eu acho que na parte da frente eu passei em 4 árvores, gente. Foi o que eu consegui, porque com um rolinho não dá, é um rolinho muito pequenininho, ele não entra nas partes mais difíceis. E essa árvore de tangerina me deu trabalho, gente. E passa daqui, e passa dali, e meu Jesus amado. Depois eu fui pra quê, gente? Pra um pé, eu acho que é de aroeira. A minha vontade, me corrija se não for, gente, o pé de aroeira, mas a minha vontade é fazer todos esses pés de árvore aí. Mas vai ficar para um próximo vídeo, uma próxima vez que eu for lá no sítio de novo. Provavelmente no próximo final de semana, mas ó, falar pra vocês, dá trabalho, viu? E porque não é tinta, não é cal, é tinta, gente. E depois eu fui me lavar todinha, porque isso aí gruda, viu? Mas gruda em você que eu vou te contar. E minha mãe achou que a bacia dela não ia ter solução, e a bacia dela teve solução. Lavei logo de imediato pra não ficar nada, nenhum resquício, nada, gente. Já fui limpando ali também, porque é onde fica a água do cachorro, né? Lavei a vasilha dele também. E, gente do céu, eu queria tomar banho debaixo dessa torneira. A água tava tão gostosa, tava tão calor, um ventinho tão bom. E depois fui descansar, porque eu tava exausta. Fiz só isso? Fiz, mas tava cansada, gente. E minha irmã me traiu e falou que iria fazer comigo e não fez. Deixa ela, na próxima vez que ela for lá, ela vai fazer junto comigo. E aí fomos o quê? Fazer entrega lá na vila com a minha mãe e com a minha irmã. As encomendas que minha mãe faz. Então fizemos entrega, gente. Aí a gente tava passando em frente de um sítio que eu morei quando eu tinha 4 anos de idade. Me bateu uma bad, me bateu uma saudade. Tinha um parquinho ali na frente, ainda tem, aliás, né? Enfim, bateu saudade. E ficou essas 2 entregas. E olha esse sítio que a gente foi entregar essas 2 entregas. Eu simplesmente fiquei encantada. Meu Deus, for da sua vontade, a sua filha tá pronta. Não cobiçais do sítio alheio, mas, gente, que sítio perfeito e maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, sério, tudo muito bem cuidado. Chegando em casa, lá no sítio mesmo, fui dar uma volta, gente, dar uma andada, porque eu queria respirar um pouco de ar puro. E que delícia, gente. Que paz, que sensação gostosa de estar ali. E depois fui mostrando pra vocês o finalzinho de como ficou. Pintei também, gente, essa portinha aqui da entrada na parte da casa. Não ficou legal, minha irmã falou que era pra mim ter pintado a portinha inteira e eu não pintei. Ah, sinto muito, gente. Depois comi uma fatia húngara que minha mãe fez e meu pai pediu pra gente ir lá na vila comprar uma gasolina. Fomos lá, compramos, voltamos. Depois demos tchau pra minha mãe e pro meu pai e fomos embora pra cidade. Voltamos. Depois que a gente foi pra cidade,
A gente parou lá na sogra da minha irmã, que ela tinha que deixar umas coisas. Fiquei lá esperando enquanto ela conversava um pouco com a sogra dela. E depois eu fui pra casa. Chegando em casa, eu ia dormir? Não, não ia dormir. Meu digníssimo queria o quê? Ir na rua comer alguma coisa. Falou, vamos comer um lanche? Falei, vamos. E é isso, gente. Fui na rua, comi um lanche, tava muito bom. Não consegui filmar pra vocês, mas perfeito. E logo em seguida fui pra casa e já queria descansar, né, gente? E esse foi o meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostam de vídeo lá do sítio? Comenta aqui pra mim, sítio, se vocês gostam. Curte, comenta e compartilha. Um beijo pra vocês e tchau!